A Senhora de Avalon, parte 3. A Filha de Avalon, capítulo 17. Uma geada rara e compacta cobriu toda a Britânia com um frio intenso. Ainda faltavam 10 dias para Samhain, mas a última tempestade roubara toda a cor da terra, deixando gelo por toda parte com seu vento glacial. Até mesmo nas estradas diretas dos romanos a viagem era traiçoeira. A ilha de Mona, separada da ilha continental da Britânia por um estreito canal, jazia envolta na paz gelada. O povo da ilha não via estranhos há dias. Por isso Viviane ficou ainda mais surpresa quando espiou pela porta do estábulo e viu um viajante subindo a trilha que levava à fazenda. A grande mula esquálida que o estranho montava estava coberta de lama até a barriga. E o estranho estava todo coberto de capas e chales que ela só conseguia ver seus pés. Por um momento teve a impressão de que o conhecia, mas é claro que isso não era possível. Inclinou-se para erguer o balde de leite e dirigiu-se de volta para casa, amassando com os pés pequenos o gelo formado nas poças do caminho. Pai, tem um homem vindo aí, um forasteiro. Sua fala tinha a musicalidade do norte, embora tivesse nascido num lugar que chamavam de Terra do Verão. Seu irmão de criação tinha segredado uma vez que ela vinha de um lugar ainda mais improvável, uma ilha chamada Avalon, que não fazia parte deste mundo. O pai dela tinha feito o rapaz se calar. De fato, quando estava acordada, ela não acreditava naquela história, pois como é que um lugar no meio da terra podia ser uma ilha? Mas às vezes, em sonhos, ela quase lembrava e despertava com uma estranha sensação de perda. Sua verdadeira mãe era a senhora do lugar, e isso era tudo que sabia. Que tipo de forasteiro? O pai dela, Niten, apareceu do lado da casa, saído do depósito de lenha com uma abraçada de toras, perguntou. Ele parece um monte de trapos, todo embrulhado para se proteger do frio. Mas você e eu também andamos assim. Ela deu um largo sorriso para ele. Já para dentro, menina. Niten fez um gesto como se a espantasse com a lenha, antes que o leite congele. Viviane riu e entrou na casa batendo os pés, mas Niten continuou do lado de fora observando a mula que subia tateando pelo caminho. Viviane deixou o balde no lugar, tirou a capa, ouviu vozes e parou para ouvir. Betoc, sua mãe adotiva, parou de mexer na panela para escutar também. Tailessin, então é você, ouviram Niten dizer. Que maus ventos o trouxeram até aqui. Um vento de Avalon que não esperava o tempo sorrir. Foi a resposta, uma voz extraordinariamente sonora e bela, apesar de rouca de frio. Não sei porquê, mas acho que você não fez essa longa viagem só para trazer lembranças da mãe de Viviane e Samhain. As duas ouviram Niten retrucar. Entre, homem, antes que morra mesmo de frio. Não quero que digam que o melhor bardo da Britânia caiu congelado na minha porta. Não, ande logo, porei seu animal no estábulo com as minhas vacas. A porta se abriu e uma figura alta e elegante por baixo dos panos entrou. Viviane recuou sem tirar os olhos dele. Tailessin começou a se desvencilhar dos agasalhos, espalhando pequenas lascas de gelo que derretiam nas pedras bem lavadas da lareira. Por baixo de muitas camadas ele usava o manto branco de lã dos druidas. O objeto que o tornava disforme era um recipiente para a harpa, feito de pele de foca, que ele tirou do ombro e deixou cuidadosamente no chão. Tailessin esticou o corpo com ar de felicidade. Suas mãos eram belas, observou Viviane. O cabelo era tão claro que não dava para dizer se era dourado ou prateado. Penteado para trás, revelando a testa larga. Ele não mudaria muito, ela pensou, até ficar velho. Na verdade, para ela, ele parecia velho. Então ele viu Viviane espiando e arregalou os olhos. Mas você é apenas uma criança. Já completei 14 anos e tenho idade bastante para me casar. Ela retrucou toda empertigada e se espantou com a doçura do sorriso dele. Claro que tem. Eu tinha esquecido que você é igual à sua mãe, que não passa do meu ombro, mas todos acham que é alta. Ele fez uma mesura para a mãe adotiva da menina, cujo ar carrancudo olhou mais suave e deu lugar a uma aceitação desolada. Uma bênção para esta casa e para as mulheres que vivem aqui, ele disse baixinho. E para o viajante que honra a nossa lareira, respondeu Betoc. Embora não ache que você traga uma bênção.
Eu também não, disse Nathan, entrando na sala. Betoque serviu cidra num copo de madeira e ofereceu para o visitante, enquanto Nathan pendurava sua capa. Mas você é bem-vindo, ela acrescentou. O jantar ficará pronto logo. Ela voltou para o caldeirão pendurado sobre o fogo e Viviane começou a arrumar os potes de madeira que usavam como pratos. Então, disse Nathan, que notícia nos traz? Viviane ficou quieta para ouvir, com um pote na mão. Taliesin suspirou. A Nara, a filha da senhora, morreu na lua passada. Minha irmã, pensou Viviane, sem saber se devia ficar triste, já que não se lembrava dela. Aquela que casou com o filho de Vortigern? Perguntou Betoque a meia voz. O marido balançou a cabeça. Aquela era Idris, mas esta morreu também, durante o parto, ouvi dizer. Ele virou-se para Taliesin. Sinto muito saber disso. Ele ficou esperando curioso para saber por que o bardo tinha feito aquela viagem para dar tal notícia. A senhora Ana enviou-me para buscar Viviane e levar-a para Avalon, disse Taliesin. Meu lar é aqui, exclamou Viviane olhando para o pai e para o bardo. O rosto de Taliesin ficou sombrio. Eu sei, mas a senhora Ana precisa de você. Pai, diga que não me deixará ir, ela gritou. Assustado, Taliesin olhou para o outro homem. Você não contou para ela? O que foi que ele não contou para mim? Viviane gritou mais alto. O que ele quer dizer? Nathan corou e não enfrentou o olhar dela. Que eu não sou seu pai e que não tenho direito de mantê-la aqui. Esta é a verdade que esperava que nunca tivesse de saber. Ela virou de frente para ele. De quem sou filha, então? Você disse que não é meu pai. Vai dizer agora que a senhora não é a minha mãe? Ah, ela é sua mãe sim, com certeza, disse Nathan taciturno. Ela deu esta casa para mim e para Betoque, quando entregou você para criar, mas a promessa de que a terra sempre seria nossa, e você nossa filha, a não ser que por um acaso suas duas irmãs viessem a falecer sem deixar uma filha. Se a mais velha que ela criou para treinar a ser sacerdotisa está morta, então você é a única herdeira. Viviane sentiu que estava empalidecendo. E não faz diferença alguma se eu disser que não quero ir? A necessidade de Avalon se sobrepõe às nossas vontades, disse Taliesin com calma. Sinto muito, Viviane. Ela ficou de pé com um ar arrogante, contendo as lágrimas. Então não posso culpá-los. Quando partimos? Acho que devíamos partir imediatamente, mas minha pobre mula precisa descansar um pouco, senão ficará esfaldada e vamos amanhã então, ao raiar do dia. Tão cedo? Ela balançou a cabeça. Por que ela não me avisou com antecedência? Foi a morte que não mandou aviso com antecedência, minha querida. Você já tem mais idade do que devia para iniciar seu treinamento. E logo o tempo tornará a viagem impossível. Se não levá-la agora, não poderá ir para Avalon antes da primavera. Ela subiu para o sótão para arrumar suas coisas e as lágrimas começaram a cair. Sentia-se órfã. Era óbvio que o chamado da mãe era motivado pela necessidade e não amor. Avalon era um belo sonho, mas não queria deixar o homem e a mulher que tinham sido sua família, nem a ilha pedregosa que aprendera a chamar de lar. Taliesin sentou perto do fogo com uma xícara de cidra quente na mão. Tinha dormido bem e aquecido pela primeira vez há dias. Havia paz naquela casa. Ana tinha feito uma boa escolha ao entregar a filha para Nathan criar. Era uma pena que não pudesse deixá-la ficar. A lembrança fez surgir o rosto da senhora como tinha visto pela última vez. A testa larga, marcada por novas rugas, os lábios apertados e o queixo pontudo. Alguns podiam achar que era uma mulher pequena e feia, mas desde o dia em que Taliesin se juntara aos druidas 20 anos atrás, era a deusa para ele. Ana tinha sido treinada pela mãe, que por sua vez fora treinada pela tia. Ele ouviu dizer, a hereditariedade não era sempre de mãe para filha, mas durante séculos muitas filhas de Avalon se casavam nas casas dos príncipes da Britânia e enviavam suas filhas de volta para a Ilha Sagrada, para serem também sacerdotisas. Indiretamente, a filha de Ana podia traçar sua linhagem até Ciana, que diziam ser filha da rainha do Reino Encantado. Um movimento chamou sua atenção e ele levantou a cabeça. Um par de pernas de calça comprida e panos amarrados descia o sótão. Ele ficou olhando a estranha figura coberta por uma túnica solta que descia a escada, e que ao chegar lá embaixo virou de frente para ele, franzindo a testa desafiadora. Taliesin levantou uma sobrancelha e a careta virou um sorriso divertido,
que transformou as feições de Viviane. Estas roupas são do meu irmão de criação? Eu aprendi a montar como um homem. Por que não me vestiria como um para fazer isso? Você está com uma cara, será que a minha mãe não vai aprovar? Ele enrugou os lábios, reprimindo rapidamente um sorriso debochado. Ela não vai gostar. Santa briga, ele pensou. Ela é igualzinha a Ana. Os próximos anos vão ser muito interessantes. Ótimo. Viviane sentou ao lado dele com os cotovelos apoiados no joelho. Eu não quero agradá-la. Se ela reclamar, direi que me oponho a ser tirada do meu lar. Taliesin deu um suspiro. Não a culpo. Ela fez mal de mandá-la para longe tão pequena e depois chamá-la de volta sem avisar. Como se você fosse uma marionete para ser jogada de um lado para o outro para ser exibida, ele pensou. Mas Ana sempre foi muito voluntariosa e eu também já senti a mão dela mexendo os pauzinhos para me fazer pular. Ele viu o rosto de Viviane ficar tenso de espanto e percebeu que a menina tinha ouvido suas ideias. Sem pensar, ele fez um gesto com a mão esquerda. A surpresa desapareceu das feições de Viviane e ela pegou uma xícara. Ele precisava ter mais cuidado, aquela pequena podia muito bem ter todo o talento da mãe, embora ainda sem experiência. E ele jamais conseguiria esconder qualquer coisa da senhora de Avalon. O sol tinha baixado um pouco das alturas do meio-dia quando partiram. Taliesin e sua mula e Viviane em um dos resistentes pequenos pôneis das colinas do norte. A água entre a ilha e o continente tinha congelado e puderam atravessar. Passaram pelo meio da aldeia que havia perto da fortaleza legionária de Segontium e entraram na estrada que os romanos construíram no topo da região de Deseangli, a caminho de Deva. Viviane jamais passara da ilha de Mona e logo ficou cansada. Mesmo assim, conseguiu acompanhar Taliesin sem revelar fadiga ou fraqueza. O druida, treinado para ignorar as necessidades do corpo, mal se deu conta de que uma jovem poderia achar difícil passar tantas horas numa cela. Mas Viviane, apesar de pequena e delicada, tinha a constituição forte do povo moreno dos pântanos, de quem herdara as feições. Não via a mãe desde os 5 anos, mas estava resolvida a não demonstrar fraqueza alguma. Não podia deixar de imaginar quem poderia ser seu verdadeiro pai, se ele também vivia em Avalon. Talvez ele a amasse. E assim ela foi, com as lágrimas congelando no rosto, com dificuldade para dormir à noite por causa do cansaço, com dores pelo corpo todo. Aos poucos, conforme iam avançando para o sul pelo vale de Vi, foi se acostumando com os exercícios, embora continuassem não gostando de montar, nem do pônei que cavalgava. O animal parecia possuído por algum demônio independente, insistia em trilhar seu próprio caminho que não era o dela. Entre Deva e Glevum, Roma quase não tinha modificado a terra. À noite procuravam abrigo junto aos pastores ou com as pequenas famílias que tiravam seu sustento das colinas. Reverenciavam o druida como a um deus de passagem, mas a Viviane tratava como se fosse um deles. Quando se aproximaram mais das terras do sul, embora o frio ainda fosse intenso, as estradas ficaram melhores. E aqui e ali via-se uma vila com telhado de telhas, cercada por vastos campos tratados. Ao norte de Corinium, Taliesin pegou uma estrada que levava para uma dessas vilas, um lugar antigo e confortável, com construções em volta e um pátio interno. Houve um tempo, disse o druida, em que um sacerdote como eu era um hóspede de honra em qualquer casa bretã, tratado com respeito pelos romanos, como um padre de fé semelhante. Mas hoje em dia, os cristãos envenenaram as mentes de muita gente, chamando seguidores de outras crenças de adoradores do demônio, mesmo se estes homenageassem deuses benignos. Por isso viajava disfarçado de bardo itinerante, e só me revelo para aqueles que cultivam os hábitos antigos. E que tipo de casa é essa? Perguntou Viviane quando os cães começaram a latir e as pessoas puseram as cabeças para fora das portas para ver quem estava chegando. Essas pessoas são cristãs, mas não são fanáticas. Június Priscus é um bom homem, que se preocupa com a saúde do seu povo, assim como com as dos animais, mas deixa que cada um cuide da sua própria alma. E ele adora ouvir música de harpa. Seremos muito bem recebidos aqui. Um homem corpulento de cabelo ruivo saiu para saudá-lo, cercado de cachorros. O pônei de Viviane escolheu aquela hora para empinar e escoicear, e quando ela conseguiu controlá-lo, Prisco já os recebia. Jantaram à maneira antiga de Roma.
os homens reclinados em sofás e as mulheres sentadas em bancos perto da lareira. A filha do anfitrião, Priscila, uma menina de 8 anos de olhos grandes, quase da altura de Viviane, ficou fascinada com a visitante e sentou num banquinho aos pés dela, oferecendo mais comida sempre que acabava o que tinha no prato. E era a toda hora, pois nos últimos dias tinham sido hóspedes de gente pobre, e Viviane temera que a comida que partilhavam fosse faltar ao longo do inverno. Naquele momento, tinha a impressão de que 1 século tinha se passado desde a última vez que saciara a fome, ou que estivera aquecida de verdade. Comia sem prestar muita atenção às conversas, mas quando aplacou a fome percebeu que falavam do Rei Supremo. Mas você pode mesmo afirmar que Vortigern se saiu tão mal assim? Perguntou Taliesin, pondo o cálice de vinho sobre a mesa. Então não se lembra de quando o bispo Germanus veio de Roma? Ficamos desesperados pensando que tinha sido chamado para liderar as tropas contra os Pictos, pois havia servido nas legiões antes de entrar para a igreja. Foi no mesmo ano em que o filho dele faleceu. Ele sorriu para Viviane e virou-se para o anfitrião novamente. Os saxões de Vortigern se instalou no norte, mantiveram o povo pintado longe, deslocando os Votadines para a Demétia e os Cornovi para a Dumônia. Ele pôs tribos fortes nos locais onde podiam nos proteger contra os irlandeses. E aquele chefe anglo, Hengest, e seus homens estão guardando a costa saxônia. Só nos damos ao luxo de brigar entre nós quando estamos em paz, mas parece injusto que Vortigern seja punido por seu sucesso com uma guerra civil. Há saxões demais, disse Priscus. Vortigern deu para Hengest toda Cantium, para sustentar seu povo sem licença do rei de lá. Enquanto o conselho apoiava Vortigern, eu o aceitava, mas Ambrósios Aurelianus é nosso imperador legítimo, como foi o pai dele antes. Eu lutei por ele em Guolopum. Se um dos outros tivesse vencido decisivamente, nós saberíamos em que pé estamos. Mas do jeito que as coisas andam, a pobre Britânia provavelmente acabará com a criança que o rei Salomão quis cortar ao meio para dar uma parte para cada mãe, sacrificada para satisfazer o orgulho dele. Taliesin balançou a cabeça. Ah, bom, acho que me lembro da ameaça do rei que fez as mulheres insatisfeitas recuperar o juízo, e talvez nossos líderes façam o mesmo. O dono da casa suspirou. Meu amigo, vai ser preciso mais que uma simples ameaça. Terá de ser um milagre. Ele ficou muito tempo de cara fechada. Depois se levantou e sorriu para a mulher e as 2 filhas. Mas essa conversa é muito lúgubre para uma noite tão gelada. Agora que já o alimentei, Taliesin, pode nos alegrar com uma canção? Passaram 2 noites na vila e Viviane sentiu ter de partir. Mas os druidas ensinavam seus sacerdotes a ler o tempo e Taliesin disse que não saíssem de lá naquele momento, não chegariam a Avalon antes das nevascas. A pequena Priscila agarrou-se a ela quando se despediram, prometendo jamais esquecê-la, e Viviane, sentindo que a menina tinha bom coração, ficou pensando se encontraria uma companhia com a qual se sentisse tão bem assim em Avalon. Os 2 aceleraram bastante o passo aquele dia, e no dia seguinte também, parando para dormir algumas horas numa cabana de pastor à beira da estrada. Viviane falava pouco durante a longa cavalgada. Fora um ou outro praguejar ocasional dirigido ao pônei. A segunda noite passaram numa estalagem em Aquae Sulis. Viviane agarrou e guardou a impressão de construções esplêndidas que começavam a decair e de lufadas repentinas de vapor com o cheiro de enxofre. Mas não tinham tempo para fazer turismo e na manhã seguinte pegaram a estrada de Lindnis. Chegaremos a Avalon esta noite? Gritou Viviane lá de trás. Taliesin virou para ela. A estrada subia das colinas Mendip e os animais iam mais devagar. Ele franziu a testa pensativo. Num bom cavalo tenho certeza que sim, mas esses animais só andam como querem. Vamos tentar. No meio da tarde ele sentiu um pingo gelado na mão. Olhou para cima e viu que o céu estava todo nublado e que a neve começava a cair. Era estranho que parecesse mais quente depois que os flocos começavam a cair, mas o bardo sabia que era apenas ilusão. A menina não reclamou, e logo depois que cruzaram a estrada que servia às minas de chumbo,
o dia começou a escurecer e ele entrou num caminho que ia na direção de um conjunto de construções cercadas de árvores. Fazem telhas aqui no verão, disse Entaillecin, mas nesta época do ano as olarias ficam vazias. Se levarmos lenha para substituir a que usamos, eles não se incomodam de nos deixar dormir aqui. Eu já fiz isso antes. O lugar tinha a friagem e a umidade do abandono, que resistiam ao calor do fogo. Viviane sentou perto das chamas tremendo, e o bardo começou a ferver água para fazer um mingau. Obrigada, disse ela quando o mingau ficou pronto. É verdade que eu nunca pedi para fazer essa viagem, mas agradeço o cuidado que tem para comigo. Meu pai adotivo não faria melhor. Entaillecin olhou rapidamente para ela, depois voltou a se servir do mingau. A pele morena dela estava pálida de frio, mas faíscas de fogo brilhavam em seus olhos escuros. Você é meu pai? Perguntou Viviane então. Ele ficou um instante imóvel com o choque, mas sua mente funcionava depressa, pois de fato durante a longa viagem ele mesmo ficou imaginando se era verdade. Tinha acabado de se tornar sacerdote quando aconteceu o festival no qual ela foi concebida, comparecendo como homem pela primeira vez nos fogos de Beltane. E Ana, apesar de ser 5 anos mais velha que ele e de já ter 2 filhas, usava a beleza da deusa como uma coroa. Ele se lembrava de tê-la beijado e que o gosto do hidromel que a sacerdotisa bebia parecia mel em seus lábios. Mas aquela noite todos estavam bêbados, se encontrando e se separando no êxtase da dança. E de vez em quando um casal se tocava, se abraçava e saía para a escuridão para executar a dança mais antiga de todas. Ele lembrava de uma mulher gritando em seus braços quando entregava para ela sua semente e sua alma. Mas naquela primeira vez, o êxtase fora tão avassalador que ele não conseguia lembrar do rosto ou do nome dela. A menina estava esperando e merecia uma resposta. Não deve perguntar isso a mim, ele sorriu. Nenhum homem piedoso pode afirmar que é o pai de um filho da senhora. Até os bestiais saxões sabem disso. Você nasceu da linhagem real de Avalon, e isso é tudo que eu ou qualquer homem pode dizer. Você jurou e assumiu um compromisso com a verdade, ela disse franzindo a testa. Não pode me dizer a verdade? Qualquer homem se orgulharia de dizer que é seu pai, Viviane. Você suportou bem as agruras dessa viagem. Quando participar dos fogos de Beltane, talvez compreenda por que eu não posso responder. A verdade é essa, minha filha. É possível, mas eu não sei. Viviane levantou a cabeça e fitou os olhos dele durante um longo tempo, até que Entaillecin, apesar de toda a sua experiência, desviou o olhar. Já que tiraram meu pai de mim, ela disse afinal, eu preciso encontrar outro, e não conheço nenhum outro homem que mais gostaria de chamar de pai do que você. Entaillecin ficou olhando para ela, encolhida perto do fogo como um passarinho, e pela primeira vez, desde que se tornara bardo, faltaram-lhe as palavras. Mas seus pensamentos estavam tumultuados. Ana pode vir a se arrepender de ter me mandado fazer essa viagem. Essa filha dela não é como a Anara, que fazia tudo com a mesma docilidade, buscar água ou ir ao encontro da própria morte, conforme minha senhora mandava. Mas eu não vou lamentar. Que sacerdotisa essa menina será para Avalon. Viviane continuava esperando. Acho que é melhor eu não contar nada dessa nossa conversa para sua mãe, ele disse. Mas prometo uma coisa. Eu serei o melhor pai que puder para você. Chegaram ao lago no fim da tarde. Viviane observou a paisagem sem entusiasmo nenhum. A neve da véspera cobria a lama de gelo e pendia nos juncos. E mais neve caía naquela hora. As poças estavam sólidas, congeladas, e o gelo avançava na água cor de estanho em placas, que reluziam com pouca intensidade à luz do crepúsculo. Mais adiante, na margem, ela viu algumas cabanas, sustentadas por estacas acima da lama do brejo. Do outro lado do lago, havia uma colina, com o cume escondido das nuvens. Quando olhava para lá, ouviu o tilintar distante de um sino. É para lá que vamos? O rosto de Entaillecin iluminou-se com um sorriso. Espero que não, mas se não fôssemos do povo de Avalon, Innisvitrin seria a única ilha sagrada que veríamos. Ele pegou o chifre de boi entalhado que pendia em um galho do salgueiro e soprou. O som saiu forte e grave, flutuando no ar parado. Viviane ficou pensando no que aconteceria em seguida. O bardo olhava para as cabanas e foi ela quem avistou primeiro um movimento. Quando o que achava ser uma pilha de galhos começou a avançar.
Era uma mulher idosa, coberta com cascas de árvore e uma capa gasta de pele cinzenta por cima. A julgar pelo tamanho e pelos olhos escuros, que eram tudo que Viviane conseguia ver do rosto da mulher, devia ser do povo do pântano. Viviane não entendeu por que Taliesin olhava de modo estranho para ela, divertido e preocupado ao mesmo tempo, como alguém que encontra uma cobra no caminho. Bondoso senhor e jovem senhora, o barco não pode vir com esse frio todo. Importam-se de descansar em minha casa até o tempo melhorar? Sim, eu me importo, disse Taliesin decidido. Eu jurei levar essa criança para Avalon o mais depressa possível, e estamos exaustos. Vai fazer com que eu quebre minha promessa? A mulher riu baixinho e a pele de Viviane se arrepiou toda, o que podia se dever ao frio também. O lago está congelado. Talvez vocês possam atravessar a pé. Ela olhou para Viviane. Se você é filha de sacerdotisa, deve ter a visão e saberá qual o caminho mais seguro. Tem coragem para tentar? A menina encarou a mulher sem dizer nada. Tinha visto coisas assim, fragmentos e lampejos até onde podia lembrar, e sabia que, se sem treinamento, essa visão não era confiável. Mas tinha discernimento suficiente para perceber que aquela conversa escondia um outro sentido que não compreendia. O gelo é traiçoeiro, parece sólido, pois racha e afundamos, disse o bardo. Seria uma pena, depois de trazer a menina de tão longe, vê-la se afogar. As palavras ficaram pairando no ar gelado e Viviane achou que viu a velha fazer uma careta. Mas devia ser uma ilusão, pois no momento seguinte ela virou para trás, bateu palmas e gritou numa língua que a menina não conhecia. Imediatamente, homens pequenos e morenos, cobertos de peles, começaram a descer as escadas em bandos, tão depressa que devia estar observando tudo. De uma moita de juncos, arrastaram uma barcaça, longa e baixa, que dava para acomodar até as montarias. O gelo rachou e se partiu quando a empurraram para a frente, e Viviane ficou contente de não ter cedido à tentação de se mostrar. Será que a velha ia deixá-la tentar a travessia? Com certeza sabia que o gelo era fino. Dentro do barco havia mais peles empilhadas. Viviane se aconchegou nelas agradecida, pois quando os barqueiros empurraram as varas no fundo e a embarcação começou a deslizar para longe da margem, ela sentiu os dedos gélidos do vento. Surpreendeu-se ao ver a velha, que pensava ser da aldeia, sentada na proa com as costas retas, como se não sentisse o frio. Ela parecia diferente, quase familiar. Chegaram ao centro do lago. Os homens do pântano trocaram as varas por remos e o vento ficou mais forte. A barca jogava com as ondas. Viviane percebeu então que já conseguia ver claramente a margem escura da ilha através da neve que caía, com sua igreja redonda feita de pedra cinza. Os barqueiros recolheram os remos. Senhora, quer invocar a névoa agora? Perguntou um deles na língua bretã. Viviane ficou horrorizada por um segundo, pensando que ele falava com ela. Depois, espantada, viu a velha ficar de pé. Não parecia mais tão pequena nem tão idosa. O rosto da menina devia estampar o que sentia, pois notou o rosto da senhora um sorriso zombeteiro quando ela virou de frente para a ilha. Viviane não via a mãe desde os 5 anos e não lembrava de suas feições, mas sabia que era ela. Olhou zangada para Taliesin. Ele devia ter avisado. Mas o pai, se é que era mesmo seu pai, olhava embevecido para a senhora, que a cada momento ficava mais alta e mais bela, enquanto levantava os braços. Ela fez a invocação com o corpo arqueado. Depois uma série de sílabas estranhas saíram de seus lábios, formando um chamado bem claro, e então curvou os braços para baixo. Viviane sentiu os ossos do tremor que o fez passar de uma realidade para outra. Mesmo antes de as brumas começarem a brilhar, ela sabia o que tinha acontecido, mas arregalou os olhos maravilhada e viu a ilha de Avalon cintilando com os últimos raios de sol que não brilhava no mundo que ela conhecia. Não havia neve nas pedras do círculo que coroava o Thor, mas a brancura do gelo faiscava na praia e esvoaçava com flores nas macieiras, pois afinal Avalon não estava completamente separada do mundo humano. Diante do olhar estarrecido de Viviane, aquilo era uma visão de luz, e em todos os anos que viveu depois desse dia jamais encontrou nada tão belo. Os barqueiros remavam e riam, levando a barca rapidamente para a terra. O grupo tinha sido visto em Avalon. Druidas de capas brancas, meninas e mulheres com roupas de lã crua,
ou as luzes desciam pelo caminho da colina. A senhora de Avalon se desfez do disfarce de casca de árvore. Foi a primeira a pisar na praia e virou-se para segurar a mão de Viviane. Minha filha, seja bem-vinda a Avalon. Viviane, que já ia pegar a mão dela, parou um pouco antes e libertou toda a frustração da viagem em palavras. Se sou tão bem-vinda, queria saber por que você demorou tanto para me chamar. Se sou sua filha, por que me tirou sem aviso do único lar que conhecia? Eu nunca dou satisfação do que faço. A voz da senhora ficou gelada de repente. Viviane lembrou-se daquele tom de voz de quando era bem pequena. Ela se aprontava para receber um carinho e era a frieza que recebia. Mais chocante do que um tapa. Então a senhora acrescentou com mais suavidade. Minha filha, vai chegar o dia em que você poderá fazer a mesma coisa. Mas por enquanto, para o seu próprio bem, deve se submeter à mesma disciplina porque passa qualquer noviça camponesa nessa ilha. Entendeu? Viviane ficou muda e a senhora não conseguia considerá-la mãe. Fez um gesto para uma das meninas. Rowan, leve-a para a casa das donzelas e dê-lhe uma roupa de sacerdotisa noviça. Ela fará o juramento antes da refeição da noite no salão. A menina era magra, o cabelo que aparecia por baixo do chale que cobria a cabeça e os ombros era louro. Quando já estava longe das vistas da senhora, ela falou. Não tenha medo. Não estou com medo, estou zangada, sibilou Viviane. Então por que está tremendo tanto que mal consegue segurar minha mão? Riu a menina loura. É verdade, não há nada a temer. A senhora não morde. Ela nem mesmo late muito se você tiver cuidado e fizer o que ela determina. Um dia pode acreditar, você ficará feliz de estar aqui. Viviane balançou a cabeça pensando. Se minha mãe demonstrasse raiva, eu poderia acreditar que me ama. E ela sempre nos deixa fazer perguntas. Fica impaciente às vezes, mas jamais deve demonstrar que tem medo dela. Isso a deixa muito irritada. E nunca chore na frente dela. Então eu comecei bem, desafiando a senhora de Avalon, pensou Viviane. Quando pensava na mãe durante a viagem, não imaginava que a reunião seria assim. Você tinha visto a senhora antes? Ela é minha mãe, disse Viviane, gostando da consternação momentânea da menina. Mas tenho certeza de que você a conhece melhor do que eu. Não a vejo desde quando era muito pequena. Gostaria de saber por que ela não nos contou, exclamou Rowan. Mas talvez achasse que a trataríamos de modo diferente. Ou então é porque todas somos suas filhas, de certa forma. Agora há 4 noviças aqui. A menina continuou tagarelando. Você, eu, Fiana e Nella. Dormiremos juntas na casa das donzelas. Chegaram à construção. Ron ajudou a tirar a roupa suja da viagem e banhar-se. Àquela altura, Viviane já não ligava mais para a roupa que usava. Ficaria feliz de vestir-se com um saco, desde que estivesse limpo e seco. Mas o vestido que Ron deu para ela era de lã crua e clara, e por cima tinha uma capa cinza, também de lã, presa aos ombros, as 2 peças macias e quentes. Quando chegaram ao salão, viram que a senhora também tinha mudado de roupa. Todos os traços da mulher idosa tinham desaparecido. Ela usava um manto e uma capa azul escura e uma guirlanda de frutinhas de outono na cabeça. Dessa vez, quando Viviane encarou aqueles olhos escuros, ela reconheceu, não a mãe de quem lembrava, mas o rosto que via quando olhava para um poço na floresta. Donzela, por que veio para Avalon? Porque você mandou me buscar, disse a menina. Ela viu a raiva nos olhos da mãe, mas lembrou de que Ron tinha dito e enfrentou-a com ousadia. As risadinhas nervosas que soaram entre as meninas que estavam atrás dela silenciaram diante do olhar da senhora. Você quer ser aceita entre as sacerdotisas de Avalon por livre e espontânea vontade? Perguntou a senhora com rispidez, olhando nos olhos de Viviane. Isso é importante, pensou a menina. Ela podia mandar Tailecin até Mona para me buscar, mas ele não podia forçá-la a ficar ali, nem ela, com todo o seu poder. Ela precisa de mim e sabe disso. Por um momento ficou tentada a recusar, mas acabou resolvendo ficar e não foi por amar a mãe nem por medo, nem mesmo por causa da ideia do mundo frio lá fora. Foi porque durante aquela viagem através do lago e antes do caminho com Tailecin, sentidos que estavam adormecidos enquanto vivia na fazenda começavam a despertar. Quando a mãe levou-os através da névoa, Viviane sentiu o gosto da mágica que era sua herança e queria mais.
Não importa por que vim, quero ficar aqui, por livre e espontânea vontade, ela disse claramente. Então eu aceito em nome da deusa, de hoje em diante você está consagrada a Avalon. E pela primeira vez desde a sua chegada, a mãe abraçou Viviane. O resto da noite foi meio confuso para ela. As recomendações para que tratasse todas as mulheres da comunidade como irmãs e os nomes de cada uma delas, a promessa de permanecer pura. A comida era simples, mas bem preparada, e como estava exausta, o calor do fogo provocou o sono antes de a refeição terminar. Rindo, as outras meninas levaram-na para a casa das donzelas, mostraram qual era sua cama e deram uma camisola de linho que cheirava a lavanda. Mas ela não adormeceu imediatamente. A cama era estranha, a respiração das outras donzelas também, e os ruídos que a casa fazia com o vento. Lembrou de tudo que tinha acontecido desde a hora em que Tailecin aparecera na fazenda dos seus pais adotivos, como se sonhasse acordada. Na cama ao lado, ouviu Rowan se mexendo. Chamou-a baixinho. — O que é? Está com frio? — Não. Fisicamente não, pensou Viviane. Eu queria perguntar a você, pois está aqui há algum tempo. O que aconteceu com a Nara? Como foi que a minha irmã morreu? Fez-se um longo silêncio e finalmente Rowan suspirou. Só ouvimos boatos, disse ela. Não tenho certeza, mas ela completou seu treinamento e foi enviada para além da névoa para voltar sozinha. Mais do que isso, talvez nem a senhora saiba dizer, e não deve revelar que eu contei. Desde então, ninguém pronunciou mais o nome de Anara. Só ouvi dizer que, como ela não voltou, partiram à sua procura e a encontraram boiando no pântano, afogada.